consagrados cada dia mais, na consagração da nossa vida financeira, na consagração, Pai, daquilo que nós temos que colocar diante do Senhor, no poderoso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Para finalizar, nós somos uma igreja que ama desafio, amém? Ih! Gente, desafio é algo muito bom. Nós temos que entender que a pressão é algo que chega à nossa vida. Ó, eu vou estar ali com os livros. 2 livros vendidos foram poucos, amém? Isso aqui nós temos por um propósito maior, pela pregação do Evangelho. Então eu vou estar com livros ali, ó. E nós temos uma meta de sair daqui com tudo isso aqui vendido, amém? Glória a Deus? Então tá bom, vamos lá. Tá aqui comigo, hein? Queria chamar aqui nosso querido diácono Nico. Boa noite, igreja. Tudo bem, tudo bem? Aleluia. Hoje nós estamos aqui na nossa quarta semana, né? O quarto passo dessa nova campanha Vivendo em Plenitude. E o tema desse quarto passo é: só o Espírito Santo pode guiar a sua vida. Amém? E é sobre isso que a gente vai conversar nessa noite. E antes da gente continuar, eu queria aproveitar e orar para a gente receber a palavra. Santo Deus Todo-Poderoso, ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, por causa de Ti. Viemos aqui por causa do Senhor, reconhecemos isso nessa noite, Senhor. Por isso, nós queremos ouvir a Tua palavra. Eu abro o meu coração agora, Senhor, para receber do Senhor a palavra que transforma, a palavra que muda, Senhor, a palavra que vivifica, Senhor. Fala comigo nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Só recapitulando, então, a gente tem esses passos, né? A gente anda um passo depois do outro, né? Então, tiveram 3 passos antes de hoje. O primeiro passo diz: eu pertenço a Jesus. Então, como filhos de Deus, como cristãos que nós estamos aqui, tudo começa em Jesus, né? Na nossa vida, tudo começa em Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida, e aí a nossa vida começa de verdade. Amém? Então, o primeiro passo é reconhecer que eu pertenço a Jesus e nasci de novo. O segundo meu passo é permanecer em Jesus. Então eu conhecia Jesus, mas eu não posso abandonar Ele, né? Eu tenho que lembrar que eu tenho que permanecer nele todos os dias da minha vida. O terceiro passo é: para permanecer em Jesus, eu tenho que obedecer a Ele, obedecer as palavras dele, né? Jesus diz, né? Aquele que ouve as minhas palavras e cumpre, esse é o que me ama. Então, nós devemos obedecer a Jesus. E agora, no quarto passo, é sobre o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode guiar a minha vida. Porque quando Jesus esteve aqui conosco, há um bom tempo atrás, né? A gente não estava aqui ainda, mas esteve aqui no nosso meio. Ele disse, né? Eu estou indo, mas eu vou enviar a vocês o Consolador, que vai ensinar a vocês todas as coisas. Então, Jesus está conosco hoje através do Espírito Santo, que nos ensina, nos guia e nos dirige. E hoje que a gente vai ver como é que isso acontece na vida de quem nasceu de novo. Eu queria ler com vocês do primeiro texto de hoje, está lá em João, capítulo 3, a partir do verso 5. 5 e 6, 5, 6 e 7, alguma coisa assim. João, capítulo 3, verso 5. Diz assim:
Esse aqui é o texto de Jesus falando com o meu xará. Você conhece o meu xará da Bíblia? Não o Nicolau. Tem Nicolau na Bíblia. Tem Nicolau, né? Nicolau na Bíblia, mas não é o meu xará. É o outro Nico, é o Nicodemos. Também é Nico, diz assim, versículo 5: Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, esse foi uma revelação sobre essa transformação que a gente tem quando a gente encontra Jesus. A gente nasce de novo e nasce do Espírito. E Jesus diz que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E agora, como é que a gente pode saber, será que eu sou nascido do Espírito? Sim ou não? Viu? Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Você vai testar, lógico, você vai testar a pessoa que está do seu lado. Então você de um lado e o outro do outro. Faz assim, quem está do seu lado, dá uma cutucada assim, Você está sentindo a carne ou é o Espírito? E é carne, né? E agora? Ixi, será que está todo mundo... Meu Deus do céu, será que nós estamos perdidos? Não, claro que não, né? Claro que não. É que a gente ainda tem nesse corpo de carne, né? Então não é por esse corpo que a gente vai conhecer se a gente é nascido do Espírito ou não. Jesus mesmo nos dá uma pista de como que a gente pode saber, será que a gente é nascido do Espírito ou não? Ele falou isso lá em Lucas capítulo 6, versos 43 ao 45. Lucas 6, 43 ao 45. Esse texto aqui, olha só, da última vez, né, que eu aqui compartilhando com vocês a palavra, eu trouxe um versículo que eu disse que é um dos que eu mais gosto de todos na Bíblia, né, que fala de nós, que está lá em Efésios, capítulo 2, eu não lembro o versículo certinho, eu sou meio ruim de referência, eu lembro o texto, mas eu não lembro a referência, que diz que nós estamos num processo de crescimento, até chegar à plenitude de Cristo. E esse texto aqui, é um dos textos também que eu mais gosto da Bíblia. Jesus diz assim, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então, olha só, Jesus está falando aqui, usando essa metáfora da árvore e dos frutos. Então, olha só, a gente vê os frutos e reconhece a árvore, mas não é a árvore que existe por causa dos frutos, mas sim o fruto que existe por causa da árvore. É a árvore que manifesta os frutos. É a árvore que produz os frutos. A gente reconhece e enxerga os frutos e reconhece a árvore, né? Tem até alguns tipos de árvore ou tipos de plantas, né, que a gente reconhece só pelos frutos. Inclusive na Bíblia tem exemplos disso, né? Tem a parábola do joio e do trigo. E qual que é o problema do joio e do trigo? São plantas muito parecidas. E você só sabe qual é qual depois que brota o fruto. Porque enquanto isso você não consegue reconhecer, né? Então, esse texto aqui vai ser muito importante, a gente vai voltar nele, tá? Para a gente lembrar dessa questão que da árvore boa procedem os bons frutos, da árvore má procedem os maus frutos.
tá bom? Mas ainda não tem muito a ver aqui com questão de ser nascido do Espírito, né? Só estou falando de frutos aqui e ainda fica aquela dúvida. Mas vamos agora para o texto base aqui do nosso estudo de hoje, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Então, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pronto, agora sim. Agora ficou fácil, né? Então aqui a gente tem uma lista de frutos do Espírito. Então, o que são frutos do Espírito? Frutos do Espírito são aquilo que vem, que nasce através do Espírito Santo. Amém? Os frutos vêm da árvore, certo? A árvore produz os frutos. Então, os frutos do Espírito são aquilo que o Espírito Santo produz na nossa vida. Aquilo que o Espírito Santo produz em cada um de nós, no qual ele habita. E aí, eu queria, sem me delongar muito, eu queria só pontuar aqui cada um desses frutos que eu acho importante para a gente não ter dúvida, né? Então, o primeiro desses frutos é o amor, né? O primeiro e o principal, e a gente sabe da importância do amor na nossa vida, né? Na nossa vida como cristão. Inclusive, foi tema da semana passada, né? A gente obedecer a Jesus, especialmente no amor. Por quê? Porque o amor é o fundamento da nossa vida, né? Deus é amor, e por amor Ele nos salvou, e toda a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o meu próximo como a mim mesmo, não é? Então, o amor, como todos devem saber, o amor não é aquilo que a gente sente, né? Mas é aquilo que a gente faz. Se a gente tem um capítulo bastante conhecido, para quem ainda não conhece, em 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor e traz lá muitas características do amor. Então, essas características são atitudes que o amor tem para as pessoas com que estão à nossa volta, né? Para com Deus e com aqueles que a gente ama. Então, amor não é um sentimento. Aqui também mostra que não é um sentimento, mas sim um fruto. É uma consequência, é uma ação que nós desenvolvemos, tá? Outro fruto, a alegria, né? Alegria, tranquilo, né? Alegria é o fato da gente estar alegre, estar feliz, né? Estar de bem com a vida, estar animado. Não quer dizer que a gente nunca vai ter momentos de tristeza, nunca vai ter um momento, às vezes, de passar por um momento de abatimento, né? Mas é viver a vida com alegria, é enxergar a vida de uma forma alegre, né? Não de uma forma negativa, né? Porque tem pessoas que parece que só vê o lado ruim das coisas, né? Vocês já viram isso? Já conheceram gente assim? Acho que todo mundo já conheceu gente assim, né? Então, o que acontece? Uma coisa é a pessoa ter ficado triste por uma situação. Agora, se a pessoa tudo vê o lado negativo, isso é um sinal de que ali não tem alegria, né? Porque é tudo o mundo parece que é cinza, o mundo é escuro, né? Tenebroso. Não pode ser assim, né? O fruto do Espírito não nos faz viver dessa maneira, mas nos faz viver com alegria. Outro fruto do Espírito é paz, né?
A paz é muito interessante que a Bíblia reforça muito isso, que a paz, ela não vem daquilo que acontece do lado de fora, né? Mas a paz, ela nasce dentro do nosso coração. Tem até um texto que fala muito forte sobre isso, é aquele texto de Salmo que fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. E aí, o mundo está caindo, o mundo está desabando, e a pessoa está lá, tranquila. Né? Você fala: meu Deus, o que está acontecendo com essa pessoa? Né? Isso aí é a paz de Deus. A paz de Deus, ela age dentro do nosso coração, apesar das nossas lutas, né? Às vezes a gente todo mundo passa por lutas, às vezes diariamente, toda semana, mas como é que você encara essas lutas? No desespero, né? Na angústia sempre, ou você consegue ter aquele tempo de respirar e descansar em Deus, ter paz no meio da dificuldade, né? Paciência. Nossa, esse aqui é difícil, hein? A paciência é difícil. A paciência é o fato da gente demorar a se irritar, né? Paciência é isso, é você manter a calma, pelo menos por um tempo maior, né? Não quer dizer que você sempre vai ser calmo, que ninguém consegue viver dessa maneira. Aliás, até Jesus perdeu a calma, né? Quando ele viu o pessoal fazendo aquela bagunça lá no templo, fez a igreja né, vendendo e nego um roubando o outro, e ele perdeu a paciência, né? Ele com paciência, mas ele perdeu a calma. Ele não foi mansinho, não, tá? Mas paciência é o fato da gente demorar a irar-se. Amabilidade, algumas traduções trazem benignidade, né? Amabilidade é o fato de ser uma pessoa amável, uma pessoa de fácil trato, né? Bondade é o ato da gente ser bom, de expressar bondade, ser bom com as pessoas. Fidelidade, ser fiel, não trair. Mansidão, então mansidão também tem a ver com tranquilidade, né? Uma pessoa assim mais estável, né? E o domínio próprio, que é aquela pessoa que não é afetada pelas coisas que estão acontecendo, pelas coisas de fora, né? A pessoa consegue manter o domínio apesar das circunstâncias. Então, essas características, a Bíblia diz, são características que acompanham o Espírito Santo. Então, essas características acompanham o Espírito Santo e, por consequência, o que a gente pode entender disso? Que se eu sou nascido do Espírito, se eu tenho o Espírito Santo, então esses frutos devem estar presentes na minha vida. Amém? Esses frutos devem estar presentes na minha vida. Esses dias atrás aqui, eu estava conversando com uma pessoa da igreja e ela estava me contando um pouco do testemunho dela, sabe? E eu fiquei muito feliz de ouvir o testemunho, porque ela estava me contando sobre como que Jesus transformou a vida dela. Ela estava dizendo que ela é uma pessoa muito irada, uma pessoa assim, que perdia a paciência fácil, né? E quando ela entregou a vida dela para Jesus, isso mudou. Hoje, quem conhece essa pessoa não consegue enxergar. Eu mesmo fiquei surpreendido de saber isso, conversando com ela, porque, né, eu conheci ela recentemente e eu não sabia. Olhando para ela hoje, nunca que eu ia imaginar que ela era uma pessoa irritada, uma pessoa nervosa. E aí, o que acontece? Isso aí mudou lá dentro dela.
E essa pessoa estava me contando como que as pessoas que convivem com ela perceberam isso, perceberam essa mudança do lado de fora, né? Como que ela mudou o comportamento dela. E isso que é importante a gente lembrar, a gente ter na nossa mente, que o Espírito Santo, ele entra e ele muda a gente por dentro. Ele muda a gente onde ninguém pode mudar. Essa é a grande diferença que Deus faz na nossa vida, que ninguém mais pode fazer por nós, né? Hoje em dia, nós temos aí um avanço na ciência, em todas as ciências, né, da saúde, em todas as áreas da saúde, que nós temos tratamentos, temos remédios, temos muito conhecimento para tratar vários aspectos da vida humana, né? Então, nós conseguimos tratar, até trocar pedaço a gente já troca, né? Troca o motor, né? Refaz o carburador, né? O pessoal que ainda é de carburador aí, o pessoal que já usa injeção eletrônica, troca o chip, né? Mas o que acontece? É só Deus que nos transforma de dentro para fora. Por isso que eu li, né, aquele texto sobre o fruto e a árvore. Então, quando o Espírito Santo habita dentro de nós, ele nos transforma numa boa árvore, e aí nós começamos a produzir bons frutos. A gente tem que fazer uma diferença aqui importante. Jesus, ele era muito crítico dos religiosos da época que ele vivia. Por que ele criticava muito os religiosos? Porque os religiosos, eles agiam numa aparência, mas eles não viviam aquilo que eles ensinavam, né? Ele vivia falando que os religiosos, eles gostavam de aparecer e ter a aparência de, ele falava, chamou eles, comparou aos sepulcros caiados, né? Ou seja, são sepulcros pintados, bonitos, bem arrumados, que por fora são muito, né? Tem uma aparência muito boa, mas por dentro, o que guarda lá dentro? Guarda um caixão, um defunto, uma coisa podre, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Esses frutos do Espírito, eles realmente estão brotando de dentro para fora, né? Ou eles são uma maneira que a gente às vezes aprende a viver e tomar cuidado para que aquilo que está aqui dentro não saia, ou a gente fica se escondendo aquilo de nós mesmos e de Deus. Eu queria deixar essa pergunta para a gente nessa noite, né? Quais frutos eu tenho produzido? Então, eu gostaria que você saísse daqui nessa noite com essa pergunta: quais frutos eu tenho produzido? É claro que a gente tem uma lista extensa aqui. Você pode estar pensando aí, poxa vida, mas para mim está faltando muita paciência, para mim está faltando domínio próprio, ou talvez esteja faltando alegria. Ah, mas será que então eu não tenho o Espírito Santo? Não, cuidado, eu não perguntei aqui qual você não produziu, eu estou perguntando quais frutos você tem produzido. Você consegue perceber de quando você se entregou para Jesus, que Jesus mudou alguma coisa? Você tem aí um fruto, como essa pessoa que eu estava conversando, estava falando dessa transformação que ela sofreu. Você tem algum fruto que você manifesta através da sua vida? Glória a Deus. Se você consegue identificar esse fruto, então você consegue identificar a ação do Espírito Santo na sua vida. Mas, como a gente sabe, a gente está num processo de crescimento. A gente está num processo de crescimento e a gente vai aprendendo no dia a dia, andando com Jesus, nós vamos cada dia mais sendo parecidos com Ele. Não é? Que a Bíblia diz que
as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então, se a gente anda com gente ruim, a gente vai piorando cada dia. Mas se a gente andar com Jesus, e aí? A gente vai melhorando cada dia mais. Amém? Então, se a gente permanecer em Jesus, então Jesus vai manifestando gradativamente esses frutos do Espírito na nossa vida. Eu queria que você pensasse, se você pudesse pensar agora, pensasse durante a semana, quais frutos do Espírito você tem manifestado, né? E quais frutos que você precisa de uma ajuda maior do Senhor para poder manifestar na sua vida, na sua casa, né, com seus familiares, nos lugares que você convive. Então eu queria convidar você agora a você baixar sua cabeça aí, abrir o seu coração. Se você puder, fique de pé agora nesse lugar, no seu lugar, e comece a orar ao Senhor, comece a apresentar a sua vida, comece a clamar ao Senhor, para que Ele ajude você nesses dias, dia a dia, a crescer em amor, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio, para que Ele enche o seu coração de paz, de alegria, e você possa manifestar os frutos do Espírito, porque os frutos do Espírito são o testemunho daquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas, Jesus tem feito através das nossas vidas, né? As pessoas que convivem conosco, elas devem conhecer a Jesus através das nossas atitudes, e os frutos do Espírito é que vão demonstrar para todas as pessoas aquilo que Deus quer fazer na vida delas, porque não é para nossa glória, não é para nossa glória que Deus faz isso, mas é para a glória dele, é para a glória dele que ele nos transforma e nos faz diferente do que nós temos aí no mundo. Amém? Então, feche seus olhos agora, baixe sua cabeça e comece a orar a Deus. Santo Deus, Todo-Poderoso, oh Deus, nós dependemos do Senhor, necessitamos do Senhor e pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo encha o nosso coração agora, encha a nossa vida, encha a minha vida, Senhor. Oh Deus, transforma, Senhor, transforma o meu interior. Oh Deus, me ajuda a manifestar os frutos do Teu Espírito, Senhor, os frutos do Teu Espírito, pela transformação que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor, não por religiosidade, oh Deus, não por imposição, oh Deus, não por querer parecer aquilo que não sou, oh Santo Deus, mas me ajuda, Senhor, a ser aquela pessoa que o Senhor me criou para ser, oh Santo Deus, em nome de Jesus. Visita-me, Senhor, nessa noite. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual.
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Sim, Senhor, necessitamos do Senhor e pedimos a visitação do Senhor todos os dias, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estar contigo cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Dê um abraço aí em 2, 3 pessoas. Deseja aí uma boa semana. Nos vemos aí. Amém. Aleluia.